Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, Direito Administrativo em Foco, nosso curso regular. Estamos vendo aí, pessoal, ponto importante de responsabilidade civil do Estado. Já tivemos duas videoaulas. Nessa terceira videoaula, nós vamos detalhar, pessoal, alguns casos concretos de responsabilidade civil do Estado e vamos falar um pouco da questão da omissão, né? Quando o Estado é omisso, quando há omissão estatal, qual responsabilidade será? Será objetiva? Será subjetiva? Depende. Nós vamos ver quais são as doutrinas que existem, né, para explicar isso aí, que são três doutrinas, são três correntes, e vamos falar aqui qual que é a posição do Supremo Tribunal Federal, para você não errar na sua prova. Pessoal, vamos lá para a tela para a gente já destacar os pontos relevantes dessa nossa videoaula de agora. Olha só, prestadora do serviço público. Nós já vimos que o prestador de serviço público, a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, ela responde de forma o quê? Objetiva, seja em relação ao usuário do serviço ou seja em relação a um terceiro não usuário. Essa é uma posição já consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Veja só, imagine você um ônibus, né? Um ônibus ali que faz o transporte municipal de passageiros, né? Que é um serviço público do município, um concessionário de serviço público ali, uma empresa privada explorando esse serviço, foi delegado para ele esse serviço, de repente ele causa acidente a um particular que não é o usuário do serviço. Olha só que coisa esdrúxula. Será que só iria responder de forma objetiva se fosse o usuário, ou seja, aquela pessoa que está ali dentro do ônibus usando o serviço, um que não tivesse ali usando o serviço, seria uma responsabilidade subjetiva? Não. O Supremo Tribunal Federal decidiu, tanto para o usuário do serviço público, quanto para o não usuário do serviço, a responsabilidade da pessoa jurídica que presta o serviço público, ela é objetiva, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vimos relevante. Segunda situação, quando o agente público atua com abuso, com arbitrariedade ou com ilegalidade, né? Então, há uma atuação abusiva, arbitrária, ilegal do agente público no exercício da função pública. Isso não exclui a responsabilidade da entidade da administração, a qual a atuação do agente deve ser imputada, deve ser atribuída. Por quê, pessoal? A responsabilidade do Estado, ela será objetiva. Assim, para caracterizá-la, é irrelevante, pouco importa se o agente público, causador do dano, agiu dentro ou fora da lei, tá, pessoal? Agiu dentro ou fora da competência legal. Numa questão do Ministério Público da União, caiu uma questão que derrubou muita gente, porque a questão dizia assim, um motorista do Ministério Público que de forma negligente, causa dano a um particular, neste caso, a responsabilidade do Estado será subjetiva, porque o agente agiu de forma culposa. Olha só, induziu um candidato a erro, porque ele veio narrando todo um evento culposo e disse que a responsabilidade do Estado, no caso ali, era subjetiva. Não, a ação do agente, a atuação do agente de forma culposa, dolosa, fora da lei, só vai ter reflexo na responsabilidade dele, porque o Estado responde, né, ali de forma objetiva. Então não importa se o agente atuou com abuso, com arbitrariedade, com ilegalidade, tá certo? A responsabilidade do Estado é aquela de natureza objetiva. Ação, toda atuação. A dúvida existe, pessoal, a dúvida doutrinária, a divergência doutrinária, vamos dizer assim, é no caso de omissão. No caso de ação, você pode marcar lá, sempre será uma responsabilidade objetiva do Estado, tá bom? Então, muito cuidado quando tem esse dedinho aqui apontando alguma observação. A responsabilidade do Estado será objetiva nesse caso. Assim, para caracterizá-la, é irrelevante, ou seja, pouco importa se o agente público, causador do dano, agiu dentro ou fora ou além de sua competência legal. Basta que, ao praticar o ato, lícito ou ilícito, o agente público esteja atuando na qualidade de agente estatal, para que exista a responsabilidade objetiva do Estado. Então, uma condição, né, aí que se exige é que o agente público tenha atuado nessa qualidade, nessa condição de agente público, para que o Estado responda. E lembrar que essa responsabilidade, com base na teoria do risco, é uma responsabilidade objetiva, tá bom?
Olha só uma questão interessante. Um policial, foi até um julgado, né? Fora de serviço com arma da corporação, uma decisão do Supremo. Agressão praticada por soldado com a utilização de arma da corporação militar. Incidência da responsabilidade objetiva do Estado, mesmo porque, não obstante, fora do serviço, ele estava fora do serviço, né, naquele dia, mas foi na condição de policial militar que o soldado foi corrigir as pessoas. Foi dar uma dura ali em alguém, atirou em alguém, né? O que deve ficar assentado é que o preceito inscrito no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não exige que o agente tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público. Né? Foi uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Pode aparecer na sua prova um caso concreto, né? Um policial fora do serviço, fora do horário de expediente, mas com arma da corporação, ele cometeu ali um ato contra alguém, danoso contra alguém. O Estado ali responde de forma objetiva, tá bom? Outra coisa importante, ato praticado por um funcionário de fato ou putativo. O que é um funcionário de fato ou putativo? É que ele foi investido de forma ilegal, mas possui um vínculo com a administração. Neste caso, a administração tem um dever de indenizar, né? Pelo princípio da aparência, da boa-fé objetiva. Veja só. Primeiro vamos definir o que é um servidor putativo, um servidor de fato. É aquele que teve uma investidura irregular, ou seja, a posse dele foi irregular. Ele assumiu, dá toda a impressão que ele é um funcionário dentro da norma, né, ali, mas não foi. Então ele é um funcionário só de fato. E se ele causa dano a alguém, dano a um particular, a administração pública responde de forma objetiva e tem um dever de indenizar, tá bom? Então, muito cuidado, funcionário de fato. Professor, dá um exemplo assim concreto. Imagina um funcionário, um servidor público, que tenha fraudado um concurso ou então falsificado um diploma, ele assumiu o cargo, assinou o termo de posse, está trabalhando e está realizando atos. Depois se descobre que a sua investidura se deu de forma irregular. Aí pergunto, o dano que ele causou a um particular, a administração responde? Sim, com base no princípio da boa-fé objetiva, com base no princípio da confiança, responde sim, tá bom? Da aparência, né? Porque passa toda aquela visão de aquele funcionário é um funcionário público realmente. Olha só, usurpador de função não tem nenhum vínculo com a administração pública, nem mesmo vínculo eivado de nulidade. Neste caso, não há para o Estado o dever de indenizar. Pessoal, vou dar um exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar em rádio, televisão, então na internet, né, viu na internet, que às vezes um sujeito se passa, por exemplo, um servidor do INSS. Olha, estou fazendo recadastramento, vim aqui pelo INSS, aí vai num prédio, que tem lá vários idosos, e chega nesse prédio, ele consegue a senha daquele pessoal, ele consegue cartão, e aí faz um estrago, sai sacando dinheiro daqueles aposentados, ok? Ele usurpou de uma função, ele se fez como um funcionário do INSS, como um servidor do INSS. É o que nós chamamos de usurpador de função. No caso do usurpador de função, tem-se entendido que o Estado não responde, a não ser que se pudesse imputar uma falha ali no serviço público, que ele já estava sabendo dessa fraude, não avisou, aí tudo bem. Mas se não houver nada disso na questão, o mero usurpador de função, o Estado não responde, tá bom? Não tem o dever de indenizar. Posição de garante, de garantidor, né? Que é importante, isso cai bastante em prova. No caso de pessoas que estão sob a custódia do Estado, né? Guarda do Estado. Exemplo, escolas, né? Uma escola pública, os alunos que estão ali dentro da escola, os hospitais públicos, presídios, né? O Estado responde objetivamente. Então, a responsabilidade aqui, o que é a posição de garante? Não sei se vocês aí, eu sei que nem todo mundo estuda direito penal para concurso, mas no direito penal tem lá a figura do garantidor, do garante. Ele tem o dever de assegurar a integridade física daquela pessoa, está na posição de garante. Tem um dever específico. E quando ele viola esse dever específico, ele responde de forma objetiva. Isso ocorre nos presídios, isso ocorre nas escolas públicas, nos hospitais públicos, né? São pessoas que estão ali sob a guarda, sob a custódia do Estado, tá bom? Há o dever legal específico do Estado
de assegurar a integridade física dessas pessoas ou coisas sob a sua custódia, guarda ou proteção direta, tá bom? Exemplo, um aluno de escola pública causa lesão a outro aluno no estabelecimento escolar, um preso que venha a matar outro, né? Um doente internado em um hospital público que venha a sofrer dano físico injustificável. Mas, se ficar comprovado algum excludente, obviamente que o Estado não vai responder. Mas eu só quero mostrar ali para você que essa responsabilidade ela é objetiva, porque ele está ali, o Estado está na posição de garante, né? Ele deve preservar, é um dever específico de cuidar daquelas pessoas que estão ali sob a sua guarda, seja presídio, escola pública, hospital público, tá bom? No que se refere à morte de detento sob custódia, ou seja, sob a guarda do Estado, a jurisprudência, tanto do STJ como do STF, é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva, não havendo falar em análise da culpabilidade, ou seja, não se examina a culpa, né? Quando a responsabilidade é objetiva, pouco importa a análise da culpa. Lembra que eu falei lá na primeira aula? A culpa é um elemento subjetivo, por isso que quando nós falamos que a responsabilidade subjetiva depende da culpa, já a objetiva independe de culpa. Tá bom, pessoal? Não vamos errar isso? Combinado? Positivo e operante. Pessoal, agora vou ter que falar aqui de divergências doutrinárias, né? Pessoal, quando estamos falando da omissão do Estado, quando o Estado é omisso, qual é a natureza dessa responsabilidade? Professor, eu vou ter que saber isso? Olha, professor, depende da sua prova. Às vezes você pode fazer uma prova discursiva, uma prova que você tem que fazer uma dissertação e tal, né? Ou às vezes você vai fazer uma prova, o sujeito pergunta de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então você tem que saber a posição do Supremo Tribunal Federal. Olha só, já vou adiantar para vocês que com relação à omissão, há três teorias, há três correntes. Uma primeira corrente, que é uma corrente mais tradicional, diz que no caso de omissão do Estado, a responsabilidade seria subjetiva, com base lá, né, naquela teoria francesa, né, da culpa do serviço, da culpa anônima, o serviço não funcionou, funcionou mal, funcionou atrasado, né, questão de omissão, responsabilidade subjetiva. Há uma outra teoria, uma outra doutrina, que fala que é objetiva em qualquer situação, seja na ação, seja na omissão, porque tudo se resolve pelo nexo causal, tudo se resolve pelo comportamento do Estado, seja ele uma ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. O Supremo Tribunal Federal adota essa posição, tá certo? Pouco importa se é ação ou omissão, o Supremo trata como responsabilidade objetiva. Já tem uma doutrina que é intermediária. Ela responde assim, depende. Depende da natureza da omissão. Essa omissão pode ser uma omissão genérica. Se for uma omissão genérica, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, houve ali uma inobservância do dever geral, não um dever específico. Se é uma omissão especial, né, que nós chamamos também de omissão própria, então, neste caso, será objetiva. Nós vamos detalhar para você, só para mostrar que nós temos três correntes. Uma tradicional, uma que é adotada pelo Supremo, que é mais fácil para você guardar, é objetivo para tudo, e a outra que é intermediária, né, que está ali no meio, que é um pouco mais completa, que eu, inclusive, acho que é mais correta, essa definida, por exemplo, por Marçal Justem Filho. Vamos lá para a tela, para a gente já começar a destacar essas três correntes, tá? Então, nós estamos falando de quê, professor? Da responsabilidade civil por omissão, ou seja, um não agir do Estado. Não é uma ação, não é um ato comissivo, é um ato omissivo. Primeira corrente, defendida por Di Pietro, Celso Antônio Moreira de Mello, Carvalho Filho. A responsabilidade por omissão do Estado ela é subjetiva. A omissão do Estado gera uma responsabilidade subjetiva por culpa anônima, caracterizada pela falha do serviço. Essa culpa do serviço ocorre quando o serviço não existiu ou não funcionou, devendo funcionar. O serviço funcionou, mas ele funcionou mal. O serviço ele atrasou, ele funcionou, mas funcionou atrasado. Deve ser provada aqui a culpa do serviço, a culpa administrativa, a culpa anônima. Não precisa haver a culpa individual de nenhum agente público, tá, pessoal? Exemplo, acidente na estrada causado por buraco na pista, em que se apura a omissão estatal na conservação e sinalização daquela via.
Veja que bacana. DENIT, na área federal, o DENIT é que é responsável pela reparação das vias, né, federais. O DENIT descuidou, ou então tem a fiscalização a sinalização não adequada, e há um acidente. Já julguei alguns processos em relação a isso, né? Aí, como juiz federal, já julguei alguns casos assim. Como é que ocorre nessa situação? Ora, há uma omissão ali do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, né, que é o DENIT. Se há essa omissão, porque não estava bem sinalizada, havia ali buracos, ora, se houve um dano, houve uma omissão, se há ali uma omissão, tem que verificar se essa omissão foi culposa e uma vez sendo confirmada essa culpa, essa atuação não é culpa individual, viu? Não precisa provar a culpa de João, Fernando, Manuel, não. Basta provar uma culpa do serviço como um todo, culpa anônima, administrativa do serviço, tá? A mesma coisa. Há essa demonstração, há o dano, há o nexo causal, responsabilidade ali com base na omissão subjetiva. Essa é a doutrina aí tradicional, tá, pessoal? Que defende isso. O Estado só será responsabilizado, pessoal, por essa doutrina, se tinha o dever jurídico de agir, né? No caso do DENIT, tinha o dever de conservar as vias, né? Para impedir o evento danoso e quedou-se inerte. Enfim, o Estado tinha o dever jurídico de evitar o dano e não evitou por culpa do serviço, assim responde de forma subjetiva pelos danos que não evitou. Tem que existir uma omissão ilícita, né? Pensa lá, nesse caso do DENIT, a via já estava há muito tempo com defeito, tinha ali buraco, não tinha nenhuma sinalização, e ali ocorrendo acidente direto acidente, as pessoas, essas vítimas, podem ingressar com ação contra o DENIT, buscando a reparação civil desse dano, ok? Isso já temos julgado, temos jurisprudência, e não há muita discussão com relação a isso. O que há discussão aí é que para essa doutrina majoritária, doutrina tradicional, que foi majoritária durante um bom tempo, ela basta ali provar uma culpa do serviço, uma culpa anônima, então essa é uma responsabilidade subjetiva, tá bom? A de Pietro, ela destaca isso aí da seguinte forma: responsabilidade por omissão do Estado, para a sua configuração tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir. É porque a de Pietro, ela diz assim, ora, não é só o dever de agir, é o dever mais uma possibilidade de agir. Então vamos supor, o DENIT tem o dever de conservar as vias, mas será que naquele caso ele poderia agir? Imagine que aquele buraco foi formado da noite para o dia, não havia nem a previsão da existência. Agora aquele buraco está ali há muito tempo. Aí você já tem uma possibilidade de agir. São o dever e a possibilidade, tá bom? E se essa responsabilidade ela é subjetiva, pessoal, agora no quadro comigo, para ter direito à indenização, o que a vítima tem que comprovar? A omissão da administração, né? A falta de atuação estatal, o dano, que pode ser material ou moral, o nexo de causalidade entre o dano, ou seja, o prejuízo sofrido, né? E o ato omissivo, no caso, a omissão da administração. E, por fim, a culpa administrativa anônima ou do serviço. Veja, de acordo com essa corrente, não há necessidade de se comprovar a culpa individual de um agente, tá? É uma culpa anônima do serviço, mas ela é tratada como uma responsabilidade subjetiva, tá? Porque ela, de alguma forma, ela fala em culpa, tá? E quando se fala em culpa, uma responsabilidade subjetiva, embora não seja culpa individual, tá? É uma culpa do serviço, é baseada mais naquela ideia lá dos franceses, né? Da falta do serviço. Tudo bem. A segunda corrente, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, diz que a responsabilidade por omissão do Estado é objetiva, tá? A responsabilidade civil estatal, segundo o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, subsume-se, ou seja, adequa-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas, ou seja, ação comissiva é ação, quanto para as omissivas. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, para a caracterização da responsabilidade objetiva estatal, há necessidade da observância dos seguintes requisitos: existência de um dano, ação ou omissão administrativa, ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e a ausência de alguma cláusula excludente de responsabilidade estatal.
Então veja que o Supremo Tribunal Federal adota essa corrente de que a responsabilidade também na omissão, ela se caracteriza como objetiva, ou seja, não há necessidade de se provar dolo ou culpa, não há necessidade de se comprovar uma culpa administrativa, porque para o Supremo tudo se decide e se resolve no nexo causal, ok? Então, muito cuidado, Supremo Tribunal, responsabilidade objetiva na omissão. Agora, pessoal, essa aqui que eu acho a mais bonita, a mais assim, bela e a mais bem justificada, porque ele distingue, ele faz uma distinção entre as omissões. Ele diz assim, ora, existem dois tipos de omissão, né? Existe uma omissão própria, ou ilícito omissivo próprio, existe uma omissão imprópria. Existe um dever específico, né, de agir e existe um dever genérico de agir. Tá? Então ele analisa, ora, quando for um dever específico de agir, aí eu já tenho uma responsabilidade objetiva, porque aí eu tenho uma omissão própria, não precisa de mostrar culpa anônima, nada, é só a omissão a esse dever específico, o nexo causal e o dano. Quando essa omissão for genérica, tá? Por exemplo, vamos lá para a tela, eu vou falar um exemplo. Quando ela for genérica, antes de ir para a tela, só dar um exemplo, por exemplo, o dever de fiscalizar, fiscalização das vias, né? É um dever genérico, né? Evitar ali algum dano e tal. Agora, quando for especial, por exemplo, lá da prisão, posição de garante, de garantidor, ali é um dever especial, aí já é uma responsabilidade objetiva, tá bom? Olha só, Marçal Justem Filho traz essa corrente, diz o seguinte, há um ilícito omissivo próprio ou só omissão própria, a responsabilidade será objetiva. Há um dever específico de proteção, há um dever específico de atuação e a omissão corresponde à infração direta a esse dever jurídico. Neste caso, o ato omissivo é equiparável aos atos comissíveis, para efeito da responsabilidade civil do Estado. Há um dever de diligência especial, há um dever específico de proteção que foi descumprido pelo Estado. Quando nós temos, qual o exemplo mais clássico que nós temos aqui nesse primeiro caso? É o caso que ocorre lá nos presídios, né? O Estado ali está na posição de garantidor, então há um dever especial de proteção. Se acontecer algo ali com relação a esse preso, ou um estudante numa escola pública, uma pessoa que está internada no hospital público também, nós temos ali um dever especial de cuidado, que foi inobservado, responsabilidade objetiva. Tá? Quando há uma omissão imprópria, tá? Uma omissão genérica, um dever genérico, aí a coisa muda, tá bom, pessoal? Aí nós temos uma responsabilidade subjetiva. Aqui, ó. Ilícito omissivo impróprio, ou omissão imprópria, tá? A norma proíbe certo resultado danoso, o qual vem a se consumar em virtude da ausência de adoção pelo Estado das cautelas necessárias. Neste caso, o Estado dispõe de uma competência genérica para atuar, sem que a norma determine a conduta específica a ser adotada. Assim, há uma infração, há um dever de diligência. Enfim, existe uma omissão genérica. Aqui é a omissão específica, tá? Guardem isso. Omissão própria é um dever, a inobservância é um dever especial, específico. A omissão imprópria houve uma inobservância de um dever genérico de cuidado. Por exemplo, polícia. Vamos pensar aqui, segurança pública. Também posso dar esse exemplo. Ou mesmo o DENIT lá, que tem o dever de resolver ali o problema das vias e tal. Ele não está, em qualquer momento, tem um dever especial, um dever genérico, né? Ali a segurança pública. Por exemplo, policiamento. Vamos supor que ocorre um determinado assalto num determinado local da cidade. Um determinado assalto. Será que o Estado tem que estar onipresente, né? Presente em tudo quanto é lugar e evitar todos os assaltos? Não, há um dever geral ali. Então, ali é uma responsabilidade que eu entendo que é subjetiva, né? Porque há uma violação, há um dever genérico, uma omissão genérica. Quando é uma coisa específica, quando tiver a posição de garantidor, você pode marcar na sua prova, responsabilidade objetiva. Quando nós estamos falando de omissão genérica, né, um dever de cuidado genérico, por exemplo,
de segurança pública, né, ou de policiamento em geral, fiscalização de uma via, se ocorrer ali um dano, é uma omissão genérica, né? Então é subjetiva. Para essa posição aqui, né, pessoal? Para o Supremo, não importa se é omissão ou ação, é sempre subjetiva. Vamos lá, questão de número... Agora vamos fazer questões, né? Como é que isso cai em prova? Em razão do princípio da proteção da confiança, quando o dano for causado por funcionário público putativo, funcionário de fato, né, o Estado não responderá civilmente perante particulares de boa-fé. É errado. Responderá, né? Nós vimos, pessoal, que no caso, naqueles casos concretos que nós vimos aqui, ó, vou olhar aqui. Aqui, slide 23, né? Funcionário de fato ou putativo, aquele que foi investido de forma ilegal. O Estado, a administração pública tem o dever de indenizar, né? Nós falamos isso aqui. Vamos voltar lá para a questão. Então está errada. Lembra, pessoal? Funcionário de fato é aquele funcionário que teve alguma investidura irregular, houve uma ilegalidade na sua investidura, mas para todos os efeitos, para todo mundo que está olhando esse cara trabalhar, ele teve uma investidura normal, uma investidura legal. Então, com base nesse princípio da confiança, esse ato é considerado válido e o ato praticado por ele, se causar dano, né? Todos os atos praticados por esse funcionário de fato são considerados válidos, princípio da segurança jurídica, e se houver dano provocado a alguém, o Estado responde aí, tá bom? Inclusive de forma objetiva. Mais uma, Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do dever constitucional específico de proteção. Exatamente isso que nós vimos, né? Tá certa. Pessoal, olha só que nós falamos. O próprio Supremo tem julgado já com relação a isso. Se a gente adotar aquela posição intermediária, a gente vai ver que aí, na verdade, nessa prova foi adotada essa posição intermediária. A inobservância de um dever especial, específico ali, ou especial, há a violação de um ilícito o quê? De uma omissão específica, né? Há um dever específico, desculpe. Então, há uma responsabilidade objetiva ali. Tá bom? Teoria do risco administrativo e responsabilidade objetiva. Próximo item. Excetuado os casos de dever específico de proteção, excetuados os casos de dever específico de proteção, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, importante aqui, foi adotada a posição intermediária, aquela terceira corrente. É subjetiva, devendo ser comprovado a negligência da atuação estatal, o dano e o nexo causal. Exatamente isso. Foi cobrado numa prova de analista do STJ, tá? Você vê como é que são as coisas, né? Cobrou a posição intermediária, tá? Aquela posição, a terceira corrente. Pessoal, quando for, então, a inobservância de um dever específico de proteção, responsabilidade objetiva, tá bom? Porque nós temos ali um ilícito omissivo que próprio. Tem a mesma natureza da responsabilidade objetiva como se fosse para uma ação. Quando houver uma omissão genérica, aí nós temos um ilícito omissivo impróprio. Aí nós temos uma responsabilidade subjetiva, tá bom? A terceira corrente. Como é que eu iria pescar que ele está cobrando a terceira corrente? Olha, toda a narrativa. Excetuados os casos de dever específico de proteção, porque aqui vai ser objetiva, né? A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva. Então, ele está falando da outra situação, tá bom? Vamos lá para a próxima. Questão de defensor público. É possível, eu perdi a caneta aqui, é possível responsabilizar a administração pública por ato omissivo do poder público,
desde que seja inequívoco o requisito da causalidade em linha direta e imediata, ou seja, desde que exista o nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. Exatamente. Isso é possível, basta ter o nexo causal. Aqui, na verdade, já foi para uma linha mais o Supremo, né? Porque o Supremo diz, olha, não precisa comprovar se é subjetivo ou não, né? Não precisa comprovar que houve uma culpa anônima ou não, tudo se resolve pelo nexo causal. Então, mais ou menos, nessa prova da DPU, Defensoria Pública, DPU não, do Estado, né? Foi do Distrito Federal, cobrou essa situação basta que tenha o que a gente chama de linha direta e imediata, ou seja, a teoria do dano direto e imediato, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, somente aqueles danos que são decorrentes diretamente, imediatamente daquela atuação ou omissão estatal é que devem ser indenizados, tá bom? A gente vai ver mais um pouquinho para frente essa teoria. Próximo item. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das empresas públicas perante usuários de serviço público é objetiva. Todavia, perante terceiros não usuários, a responsabilidade é subjetiva. Errado. Tanto faz, seja em relação ao usuário ou não usuário, a responsabilidade civil das empresas públicas que prestam serviço público, ela é sempre o quê? Objetiva. Tá bom, pessoal? Olha aqui em mim, um pouquinho. Olha só. Nós falamos isso. Prestador de serviço público responde de forma responsabilidade civil objetiva, seja em relação a quem faz parte ou a quem não faz parte da administração pública. Vamos para a tela? Olha só, pessoal. Estado, a questão do fato da natureza, tá? Olha só, o Estado só responde se a sua atuação pudesse evitar o dano, ou seja, a culpa administrativa. Exemplo, alagamento causado por deficiência do serviço estatal. Aqui nós temos uma culpa administrativa, né? Não precisa ser individualizada, isto é, não precisa provar a negligência, a imprudência ou a imperícia de um agente público determinado. Veja só, o que nós vamos tratar aqui? A omissão do Estado acompanhada de alguma coisa, fato da natureza. Um evento da natureza, se esse evento for imprevisível e inevitável, o Estado não vai responder, porque nós vamos afastar ali, nós vamos enquadrar, inclusive, esse fato da natureza numa força maior, tá bom? Agora, se há um fato da natureza somado com uma omissão, mas esse fato da natureza não era imprevisível, tá? Por exemplo, todo ano chove no mesmo local, na mesma época do ano, então ali o Estado não pode simplesmente falar assim, não, foi fato da natureza, foi um evento aí da natureza que causou esse dano. Não pode, porque ali nós temos uma culpa administrativa que, né, o Estado foi omisso, ele deveria ter tomado as providências antes. Então, veja, se for um evento imprevisível, irresistível, independentemente de qualquer atuação da administração caracterizador de força maior, aí sim fica excluída a responsabilidade do Estado, pois afasta o nexo causal. Então, essa é a questão que nós temos que analisar. Professor, e agora o fato de terceiro? Isso aqui é importante, isso aqui já caiu em prova. Fato de terceiro, comportamento. Olha só, vou dar um exemplo. Imagine você que um preso fugiu da prisão e esse preso, logo quando saiu da prisão, cometeu um homicídio ali, logo na primeira rua que ele saiu. Ele matou alguém ali. Ora, neste caso, nós vamos ver que o Estado vai responder, porque foi um dano direto e imediato, foi causado logo em seguida àquela atuação, né, da omissão do Estado, levou à fuga desse sujeito, e esse terceiro veio matar alguém. Agora o Supremo decidiu que se for meses depois, se for muito tempo, aí já não há mais esse nexo causal, porque ali nós não temos aplicação da teoria do dano direto e imediato. O Supremo entendeu que, neste caso, o Estado não pode responder, porque, pela teoria do dano direto e imediato, não estaria sendo atendida essa teoria nesse caso, porque somente haveria o dever de indenizar aqueles danos que estão na linha direta da omissão do Estado, ok?
Olha só, fato de terceiro. São comportamentos, né, cuja atuação danosa não foi impedida pelo Estado, embora devesse atuar, devesse fazer essa prevenção. Exemplo, furto ou roubo realizado na presença de policiais inertes, né? Aqui eu tenho uma omissão do Estado e, ao mesmo tempo, um fato terceiro que foi, digamos assim, somado, né? O fato terceiro mais a omissão é que levou o dano. Aí o Estado responde. Agora, quando for um fato exclusivo de terceiro, pessoal, aí tem uma doutrina que entende que o fato exclusivo de terceiro também afastaria a responsabilidade, porque não haveria nexo causal, ok? Agora, se for um fato de um terceiro, mas o dano foi causado porque houve uma omissão do Estado, né? Aí o Estado responde, tá bom? Olha só, o Estado só responde se a sua atuação pudesse evitar aquele dano. Olha só, posição do STF sobre o tema. Dano causado por fugitivo. Dano causado por fugitivo. O que o STF decidiu nesse tema em repercussão geral 362? Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado nexo causal direto. Então, teria que demonstrar para o Supremo um nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Neste caso, foi aplicada a teoria do dano direto e imediato. Deve existir uma ligação direta entre a causa e o dano. Assim, se o dano causado pelo detento ocorrer logo após a fuga da prisão, há o dever de indenizar do Estado. Porém, se for algum tempo depois, meses, por exemplo, não há o nexo causal, logo fica afastada a responsabilidade do Estado. Isso já foi cobrado em prova, pessoal. Então eu digo que o cara que quer passar em concurso público, ele tem que estudar acima da média. Acima da média. Se você ficar na média, você vai ser mais um. Você vai ser mais um ali na manada. Então você tem que estar acima. O que é estudar acima? É você conhecer algumas jurisprudências que são relevantes, essa é uma delas, né? Porque o sujeito que já tem essa noção, principalmente em responsabilidade civil, eu estou fazendo questão de trazer jurisprudência, porque tem sido cobrado jurisprudência, né? Então, em responsabilidade civil, nós temos que ter este cuidado, ok? Então, muito cuidado, frisar isso aí para vocês. Se for tempos depois, não há responsabilidade. Para a gente fechar, pessoal, atos de multidão, né? Os danos causados ao particular em decorrência de atos de multidões não acarreta a responsabilidade civil do Estado, como regra, né? Como regra, por se tratar de atos praticados por terceiros. Aí eu volto a dizer, eu tenho que verificar o que é um ato de multidão, né? Nós tivemos aqueles atos, né, que as pessoas ali saem na rua, aquele arrastão de multidão, não tem como o Estado evitar às vezes. Aí ele não vai responder, né? Porque foi uma culpa exclusiva culpa exclusiva de terceiro, né? Fato exclusivo de terceiro. Agora veja, há situações em que há o aviso, o Estado foi avisado, as forças de segurança foram avisadas do local, que ia ter ali um movimento e tal, e o Estado nada fez. Aí ele passa a responder. Tá? Então, quando eu falo em regra, os atos de multidão não geram o dever do Estado indenizar. Mas há situações, o José dos Santos Carvalho Filho que traz isso no livro dele, né, pessoal? E a gente estou até com o livro dele aqui atrás, ó, um dos livros que eu adoto aí para estudar para direito administrativo, para dar aula, para fazer concurso, né? Hoje eu não faço mais concurso, né? Mas livros que você deve sempre ler. Maria Silva de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello. Tem alguns livros básicos, né, que abordam o tema assim de forma mais superficial, mas aborda tudo. Podemos citar aí o livro do Marcelo Alexandrino, né? É um livro básico, né? É um livro básico que você pode ler também. Mas ele acaba pontuando vários assuntos ali. Mas não deve ficar só nele, avance, né? Leia um outro, Maria Silva de Pietro, por exemplo. Então, veja, o José dos Santos Carvalho Filho, ele entra nessa questão do ato de multidão. Olha só, mas se há casos em que houve omissão notória do poder público, em que ele foi avisado, tinha tempo para ele agir, ele não agiu, e ali foram cometidos vários assaltos, vários
atos de destruição do patrimônio do particular, então, nesse caso, o Estado deve indenizar. Olha lá na tela. Como regra, né, os atos de multidão não acarreta a responsabilidade civil do Estado por se tratar de atos praticados por terceiros. Porém, em alguns casos, é notória a omissão do poder público porque teria ele a possibilidade de garantir o patrimônio das pessoas e evitar danos provocados pela multidão. Nessa situação, existe uma conduta omissiva do Estado e um nexo de causalidade entre a conduta e o dano, configurando-se então a responsabilidade civil do Estado. Exemplo, um agrupamento de pessoas com mostras de hostilidade é formado em certo local onde há várias lojas. Se os órgãos de segurança são avisados a tempo e mesmo assim não atuam por meio de seus agentes, a conduta estatal estará qualificada como omissiva culposa. Então aqui haverá o dever de indenizar, haverá a responsabilidade civil do Estado, ok? Pessoal, vamos parar por aqui. Na próxima videoaula, é importante aí a gente faz mais algumas questões sobre esse tema. Não sei se a gente vai conseguir fechar na quarta ou na quinta, eu não estou aqui com pressa. Eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda e não decore. Faça decoreba. Tem gente que fala que direito administrativo é decoreba. Está muito enganado, está muito enganado. Não é meu aluno, esse aí com certeza não deve ser meu aluno. Pessoal, um abraço a todos.